dessa mensagem de hoje é a resposta para uma pessoa que está nos assistindo de uma maneira online. O poder de uma mudança. Alguém vai se mudar de cidade que está nos assistindo de maneira online. E essa mudança vai trazer coisas extraordinárias para a vida dessa pessoa. Senhor, eu te louvo, Pai, por essa palavra. Libera da tua graça, do teu favor sobre pessoas que estão nos assistindo de maneira online. Toma a vida dessa pessoa que precisa dessa resposta, essa dúvida de arrumar as malas, essa dúvida de ir embora ou de permanecer. Senhor, no nome de Jesus, libera a ousadia que for necessária, Pai. E que essa pessoa possa ir ali com a sua família, com seus filhos. E que não olhe para trás. Que seja um tempo novo de promessas cumpridas. Para esse novo ciclo, para essa nova cidade, para essa nova estação. Assim eu te louvo, Pai, e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor essa noite? O tema essa noite é o poder de uma mudança. Amém? Nós estamos no mês de janeiro. No início do ano. E o ano novo e o primeiro mês do ano é um mês propício para uma mudança. Não é verdade? Gente, dia 29 de janeiro, já vou mudar de idade. Amém? Já vou ficar mais experiente. No primeiro mês do ano, já vou mudar de ciclo. E o primeiro mês do ano, do novo ano que se inicia, é o mês mais propício para a gente verificar aquilo que a gente não suporta mais, aquilo que são ciclos velhos que estão vindo e que não tem que estar no ciclo novo, porque a gente está chamando 2024 de um novo ano, não é verdade? Então, existe sim uma expectativa para o novo ano, né? E mudança fala disso, né? Só que a mudança que a gente vai falar, nem sempre é mudança de um lugar. Amém? Porque você pode mudar de um lugar e nada mudar. Não é verdade? É igual, não, tem gente que pensa que ser rico é mudar de roupa. Né, Patrícia? E não é. Amém? Está todo mundo entendendo? Então, mudança, segundo o dicionário, é ação ou efeito de fazer passar ou transportar alguém ou alguma coisa de um lugar para outro. Foi o que Jesus fez com a gente. Amém? Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Abra a sua Bíblia. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz assim: o qual nos tirou
da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual nos tirou da potestade das trevas, o qual nos tirou do império das trevas e nos transportou, nos mudou para o reino do seu Filho amado. Amém? O poder de uma mudança que Jesus fez. Glória a Deus. Ele nos transportou do império das trevas e nos colocou em um novo reino. Amém? Em um novo reino, aonde Jesus reinava. Glória a Deus. Então, nem sempre mudança é uma mudança de lugar. Porque aonde é que começa a nossa mudança? Aonde é que começa a nossa mudança? Dentro, não é? Aonde que começa a mudança de você ser transportado do império das trevas para o reino do seu Filho amado? Com a sua decisão. Não é assim? Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não é? Você estava no império das trevas. Você não sabia andar como filho de Deus. Você sabia andar como filho das trevas. Aí agora você foi transportado. É uma outra autoridade, é um outro nível. Amém? E ali começa, a gente entra. Por que que a mudança começa por dentro? Porque toda mudança, ela vai nos levar a um vale de decisões. Toda mudança, ela vai nos levar a um vale de decisões, a um conflito interior, há coisas que precisam de soluções, que precisam de uma intervenção urgente. Sabe por quê? Você vai para um novo reino, para uma nova posição, e ali você vai ter que decidir entre santidade e pecado, porque você sabia no império das trevas o que era pecado, mas agora você vai ter que aprender o que é santidade, mas você gosta do pecado. Você vai ter que decidir o que é santo, o que é profano. Você vai ter que decidir o que é carne, o que é espírito. Você vai ter que decidir o que você vai ver e o que você não vai ver. Ah, mas é um problema, porque a carne quer, mas agora o espírito sabe que aquilo não presta. E você começa a entrar em um vale de decisões. Mas a Bíblia diz que se eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram. E eis que o Senhor faz tudo novo. Amém? Toda mudança vai nos levar a um vale de decisões. Mas existe um poder na mudança. Amém? Glória a Deus. Pastora, mas é muito difícil. É muito difícil certas coisas. Tudo que não é alimentado, perde as forças. Tudo que não é alimentado, perde as forças. Tudo que não é alimentado, perde as... Tudo que não é alimentado, perde as... Por isso que você se desviou um dia. Amém? Por isso que você não gosta de orar.
Por isso que você não é constante na leitura da palavra. Por isso que você tem mais prazer na carne. Tudo que não é alimentado perde as forças. Por que tem gente que morre de desnutrição? Porque não tem alimento. Amém? Glória a Deus. Calma que eu não estou como o anjo do Apocalipse aqui não. Certo? Tudo que não é alimentado perde as forças. Mas tudo que é alimentado fica fortalecido. Então tudo que você quer, você de fato consegue. Amém? De fato você consegue. Porque Deus criou o homem e a mulher e lhe deu domínio sobre as coisas. Amém? Ninguém obriga você a alimentar a carne, meu irmão. E ninguém obriga você a alimentar o espírito também. A escolha é sua. Amém? Só que ainda tem um problema. Tem gente que faz a escolha errada. Ainda quer juntar os amigos na escolha errada, né? Olha só. Não é assim? Estou falando alguma coisa? Estou falando alguma coisa errada? Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. O poder de uma mudança. A mudança de um império para um reino nos reverte de autoridade. Se Deus nos criou e disse que nos deu domínio, Ele nos deu domínio. Tudo que você não alimenta, morre. Amém? Glória a Deus. Então, você se desviou um dia, porque você não alimentou as coisas de Deus como deveria na sua vida. Amém? Glória a Deus. Não, pastor, é porque a carne é fraca. Não, você alimentou tanto ela que ela venceu você. Se ela fosse tão fraca, ela não tinha te vencido. Amém? Você fortaleceu tanto ela que ela te venceu. Amém? Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Meu Deus, em janeiro é porque é tempo de mudança. Glória a Deus. E o que você não consegue? Tem coisa que é muito difícil. Tem coisa que é muito difícil e você não consegue. Por quê? Porque você estava acostumado no império das trevas. É verdade. E a gente vem para o novo reino. E na mudança, toda mudança dá trabalho, não é? A gente precisa saber onde é que a gente vai colocar as coisas, como é que a gente vai organizar as coisas, como é que vai ser esse novo tempo. E às vezes a gente precisa de ajuda. E eu quero dizer para você que você está no ano propício da sua mudança. Eu quero dizer que a mudança que você precisa, ela é propícia para o ano de 2024. E eu não estou falando aqui palavras de homens. Sabe por quê? Porque esse ano é o ano da compaixão. O que você não consegue, mas você se movimenta, entra a compaixão de Deus. Amém? O que você tenta e você não consegue, você está no ano da compaixão. O que é a compaixão? É a reação de Deus à ação que você faz. O que é a compaixão? É a reação de Deus à ação que você faz. O que é a compaixão? É a reação de Deus à ação que você faz. Deus não livrou Daniel. O que Daniel fazia mesmo? Ele orava. Deus não livrou Esté. O que Esté fazia mesmo?
orava e se posicionava. Amém? Deus não livrou José. O que José fazia mesmo? Por que Deus não vai livrar você? Pastora, Deus pode não me livrar. É verdade, Ele é Deus. Mas compaixão não é reação? Tem gente que Deus não vai livrar mesmo. Está igual o Samuel. Não que o Samuel esteja assim. Mas compaixão não é a reação de Deus? Deus não vai livrar porque não tem ação nenhuma. A compaixão está aqui, ó. Liberada nas regiões celestiais para aqueles que creem em Cristo Jesus. Você pega se você tiver uma ação. Amém? Porque você gera a reação de Deus. Amém? E tem gente que não vai mesmo. Porque não tem ação nenhuma. Compaixão, segundo o dicionário, é um sentimento típico dos seres humanos e que se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. O que é a compaixão de Jesus? É simplesmente essa empatia de diminuir o seu sofrimento, de ajudar você naquilo que você está passando. Abra sua Bíblia. Marcos, capítulo 6. Tem vários versículos de maneira específica que diz: e Jesus teve compaixão. E Jesus teve compaixão. Marcos, capítulo 6. Compaixão é o tempo de Deus, onde Ele reage ao seu movimento. Deixa aberto em Marcos 6. Vamos ler, já eu volto aqui. Marcos 6, 33 e 34. E a multidão viu-os, Marcos 6, 33 e 34. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve o quê? Compaixão deles. Por que Jesus teve compaixão deles? Porque eram ovelhas sem pastor. E o que Jesus começou a fazer? Começou a ensinar eles. Olha que interessante, gente. Primeiro, Jesus viu uma multidão. Significa que eram pessoas que Jesus não conhecia. Certo? Não eram discípulos, era uma multidão. Só que aquela multidão estava se movimentando. Aquela multidão estava fazendo uma ação. Certo? Então o que acontece? A palavra de Deus é bem clara. Jesus teve compaixão. Por quê? Porque viu que eles não tinham pastor. E aí, o que a gente observa nesse texto? Que Jesus parou para diminuir o sofrimento deles, porque eles não tinham quem direcionasse eles. E Jesus começou a causar ali uma mudança. Como é que a senhora sabe que Jesus começou a causar uma mudança? Porque a Bíblia fala que Jesus começou a ensinar a
muitas coisas. Por onde é que começa a mudança? Pelo entendimento. Aquele povo não ia andar no sentido certo se eles não entendessem para onde eles tinham que ir. E a palavra de Deus diz que o Senhor começou a ensinar muitas coisas. A nossa transformação não começa pela renovação da nossa mente. Amém? A nossa mudança não começa de um lugar para o outro. A nossa mudança começa com a decisão que a gente toma aqui dentro. Amém? Agora preste atenção em uma coisa. Jesus não conhecia esse povo. E Jesus teve compaixão desse povo. Jesus reagiu à ação desse povo. Amém? Com compaixão. O que é a compaixão? A compaixão é o tempo de Deus onde Ele age, onde Ele reage em relação ao movimento que o homem faz. Amém? Então você está no ano propício da sua mudança. Glória a Deus. Você só precisa agir. Glória a Deus. Você só precisa agir. Para cada ação existe uma reação de Deus. Amém? Deus parou, teve compaixão. E Deus não só foi direcionar como pastor a multidão. Mas a palavra de Deus diz que Ele ensinou muitas coisas. Ele dedicou tempo, porque viu que aquela multidão não tinha pastor. Amém? Ele ensinou muitas coisas. Agora, gente, glória a Deus que aqui na igreja tem muita gente com muita expectativa para o ano de 2024. Mas o que eu vejo aí fora é uma geração apática, uma geração distraída, uma geração conformada, uma geração com as mesmas vestes, uma geração com os mesmos pecados. Hoje fui para a fila do supermercado, alguém falando na fila do supermercado, meu Deus, como é que vai ser o carnaval, que o Covid está voltando. E o Covid vai voltar e as festas todas vão terminar. E Jesus está voltando nitidamente. E as pessoas estão morrendo, cantando. Um dia você está vivo com a pessoa, amanhã ela pode não estar do seu lado. Tomara que seja salvo. Que já tem um destino certo. Amém? Pastora, não pode mais falar isso. Não pode mais falar do Evangelho. A gente não pode mais falar a verdade. Não pode mais falar o Evangelho, gente. É puro e simples. Amém? Ele é puro e simples. É verdadeiro. Glória a Deus. O amor de Deus continua sendo amor. E Deus, Ele é cheio de compaixão e Ele tem um monte de compaixão por você. E Ele quer resgatar você para você resgatar muitos. Amém? Sabe por quê? Olha só, Jesus nos ensina muito sobre compaixão, por quê? Porque a compaixão é que vai nos conduzir à mudança. Amém? Foi a compaixão de Jesus, a compaixão do Pai, que nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Glória a Deus. Amém? Então toda mudança, ela vem carregada disso. Exige uma ação que vai tocar em uma reação de Deus, para que uma mudança
aconteça. Posso ouvir um glória a Deus? Para terminar, eu queria que você visse uma história comigo. Abra em João, capítulo 4. João, capítulo 4. A gente vai ler bastante, a partir do versículo 1. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse texto. É a história da mulher samaritana. Preste atenção. E quando o Senhor, João, capítulo 4. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe:
eu o sou, eu que falo contigo. Nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Que texto poderoso! Gente, esse texto mostra o poder de uma mudança. Esse texto mostra o poder de uma mudança. Eu queria que vocês deixassem esse texto aqui a partir da pergunta que Jesus faz: aonde está o seu marido? Quanto tempo durou para essa mulher mudar, para se tornar filha de Deus? Quanto tempo, gente? Quanto tempo? Alguém me empresta uma cadeira. Olha só que interessante. A compaixão de Jesus. Jesus é cheio de compaixão, com um único propósito: gerar uma mudança que te leve para a eternidade. Amém? E todas as vezes que você estiver caminhando para a eternidade, você estará vivendo o propósito que Deus tem para você aqui nessa terra. Amém? Lembrando que toda mudança vai te levar no vale da decisão. Não existe mudança sem decisão. A palavra de Deus diz assim, pode botar aqui, que Jesus ia para outro lugar, mas era necessário passar em Samaria. Por que era necessário? Porque tinha uma mulher que precisava de compaixão. Essa mulher samaritana, ela gerou a ação de Jesus. Por quê? Porque ela não estava parada, ela estava indo no poço pegar água. Amém? Glória a Deus. Toda ação gera uma reação. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Jesus começa a conversar com aquela mulher. Jesus começa a conversar com aquela mulher. E nesse texto, eu vejo muita coisa sendo quebrada. A religiosidade. Porque quando os discípulos viram Jesus conversando com essa mulher, a primeira coisa que eles pensaram: Jesus não poderia estar conversando com essa mulher. Né? Só que o coração de Jesus é inclinado para almas. Amém? Se tiver que mudar o protocolo de um culto para salvar uma alma, Deus muda. Amém? Porque o Espírito de Deus tem que ter liberdade. E foi isso que aconteceu nesse texto. O Senhor era necessário passar em Samaria para salvar uma mulher que ia salvar um território. O poder de uma única mudança. Amém? Glória a Deus. Olha que interessante. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Aí, pode colocar o restante do texto todo aqui para mim, gente? Aí ela disse, ela respondeu: não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem. Olha que interessante. Lá no texto da ceia, o que a ceia fala? Examine o homem a si mesmo. Você não vê Jesus apontando o erro dessa mulher. O que Jesus está fazendo? Trazendo entendimento a essa mulher.
fazendo ela mesmo refletir sobre a vida dela. Ela mesmo se examinar. Disserte bem. Você está entendendo que as pessoas que você se relaciona não pertencem a você. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia fala, examine o homem a si mesmo. Vai, te arrepende, não é assim? Depois volta, senta na mesa, come do pão, bebe do cálice, volte a ceiar na mesa do Senhor. Amém? Deus não fala que é para demorar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos. Fala isso? Ou seja, é protocolo dos homens. Amém? Se você ver de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus fala de arrependimento. A mudança que você quer, ela pode acontecer aí na sua cadeira. Porque de repente o poço que você vai pegar água pode ser onde você está sentado agora. Amém? Então, ela fala que ela não tem marido. Jesus fala, disseste bem. Quanto tempo que durou? Simplesmente uma sentada com Jesus. Uma única sentada com Jesus. Uma única sentada com Jesus. E sabe por que esse texto me emociona demais? Porque uma única sentada com Jesus em 2007, 7 de setembro de 2007, me faz estar aqui até hoje. Uma única sentada com Jesus. Uma única. Ela sentou aqui. Em uma única conversa com Jesus. Essa mulher saiu do império das trevas e foi para o reino do seu filho amado. Como você sabe, pode passar o texto. A palavra de Deus diz que ela largou e ela foi na redondeza chamar o povo para ver Jesus. O poder de uma mudança. Amém? Porque a ação de pegar água, a ação de levantar, a ação de fazer alguma coisa, uma mudança, uma sentada com Jesus, fez aquela mulher se levantar, outra pessoa. Glória a Deus. Foi exatamente assim. Eu fui para Goiânia, me perdi lá, entrei em uma igreja, sentei na última cadeira. Escutei na obrigação a palavra e fui conversar com Jesus sobre o chamado. E falei, mas Senhor, se eu largar isso, entrei na noite no vale da decisão. Mas se eu largar isso, se eu largar aquilo, eu viajei para Goiânia, filha das trevas, e voltei de Goiânia, filha da luz. Amém? Está aqui o meu irmão, a minha mãe, que não deixa eu mentir. Fui uma pessoa e voltei, depois de poucos dias, crente, e estou crente até hoje. Amém? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque processo é passagem. Amém? Processo é passagem. E ele dura o tempo de você entender e decidir o que você quer. Pode durar 1 segundo, 5 minutos, 1 ano, 1 mês. Processo é passagem. Você entendeu, decidiu, você muda. Amém? Ou você pode ficar lá 1 ano, estou no processo. Não é porque eu ainda estou no processo. Não é porque eu ainda estou no processo. É porque eu ainda estou no processo. Para terminar, eu queria dar 3 passos. Eu ia dar um papel para vocês que não deu certo. Mas em nome de Jesus, no próximo culto vocês vão receber.
Eu queria dar 3 passos necessários para que a mudança aconteça na sua vida baseado nesse texto. Se você puder anotar. Guarda algo no seu coração. O poder da mudança dessa mulher tirou ela do estado de depravação para a mulher de Deus. Tem gente que é fofoqueira aqui. Que amanhã vão falar, mas fulano não é fofoqueira. E ela vai falar assim, eu era. Porque eu fui transformada. Sentei com Jesus, mudei. Amém? Olha só. Primeiro passo. Esteja atento em Jesus. Uma atenção que você der para Jesus, você pode sair daqui outra pessoa. Amém? Esteja atento em Jesus. Esteja atento em Jesus. Jesus dá os seus sinais. Amém? Jesus dá os seus sinais. Glória a Deus. Segundo passo. Você terá que agir. Não é ficar assustado. É ação. Se é para buscar, busca. Se é para jejuar, jejue. Se é para chorar, chore. Faça alguma coisa, se mova. Amém? Se mova dizendo, Senhor, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Faça. Amém? Terceiro, o Espírito Santo de Deus só está esperando você entrar no vale da decisão para te ajudar. Se tem uma coisa que a gente não foge, é de algo chamado decisão. É a coisa mais difícil da nossa vida. E é a coisa que a gente tem mais problema. Por quê? Porque o ser humano não sabe decidir. Se eu decidir isso aqui, eu posso ter problema. Se eu decidir aquilo ali, eu posso ter problema. Se eu fizer dessa maneira, queridos, toda decisão vai ter suas consequências. Amém? Mas não existe mudança se você não decidir. Você só vai saber decidindo alguma coisa. Essa mulher samaritana, o processo dela foi uma sentada com Jesus, porque ela não levantou de lá e falou assim, Senhor, eu vou lá em casa orar a respeito de tudo isso que tu disse. Ela não falou isso. Senhor, peraí que eu vou pensar se eu quero largar esses homens que eu me envolvo. Ela não disse isso. Simplesmente uma sentada com Jesus. O louvor pode subir. E uma sentada com Jesus. As vestes ficaram ali. A depravação ficou ali. E a mudança aconteceu. Amém? Aonde você está pode ser o seu poço que Jesus vai sentar agora. Do seu lado. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. O poder de uma mudança. O Espírito Santo está só esperando a gente decidir. É o ano da compaixão. Amém? Deus continua sendo Deus. Dê um pouquinho de atenção para Deus. Amém? Dê um pouquinho de atenção para Deus. Ora um pouquinho mais. Amém? Ora um pouquinho mais. Jejua um pouquinho mais. Se entrega um pouquinho mais. Você vai ter aí uns 5 minutos. E eu queria que você fechasse seus olhos.